que a gente precisa de hoje? Preparação do ambiente. Preciso que todo mundo tenha uma conta Google para a gente poder acessar a plataforma BigQuery, configurar a conta, criar o projeto e subir o dataset. Esses últimos 4 passos, vou fazer com vocês. Então, ter uma conta Google, preciso que vocês já tenham, mas o resto a gente vai fazer junto. Agora vamos para o Google. Aqui vocês vão pesquisar por console, BigQuery, e vão acessar esse primeiro aqui. Talvez onde vocês apareçam alguns anúncios antes, às vezes acontece. É importante que vocês escolham esse Google Cloud BigQuery Console. Caso você ainda não tenha configurado uma conta, você ainda não tem uma conta no BigQuery, não vai ser essa primeira página que você vai ver. Vai ser essa aqui. Nela, vai ter o seu nomezinho, seu e-mail, país, geralmente já vai estar escolhido o Brasil. Você vai concordar com os termos e concordar e continuar. Gente, ele manda para dados de pagamento mesmo, mas aí você não coloca os dados e aí você entra no link que a Rê passou, que aí ele faz gratuitamente, porque na verdade não precisa desses dados, é que a Amazon quer tentar te fazer virar um cliente que vai pagar, né? Mas não precisa preencher as informações de cartão de crédito, é só entrar no link que a Renata mandou. Esse dataset é o que a gente vai usar na nossa aula hoje, então eu preciso que vocês façam o download dele. Agora a gente volta para o BigQuery. A gente tem que criar um projeto agora. Então, vocês vêm aqui no Selecione um projeto. Assim como eu, vocês não devem ter nenhum, ou quem já usou vai ter, mas geralmente não vai. E vamos de novo projeto. Agora você tem que escolher um nome para esse projeto. Aí você pode escolher o que faz mais sentido para você. Hoje a gente vai colocar SQL básico. Vocês podem pôr número? 2024. Sem organização. Não pode pôr número. Acho que é o acento. Isso mesmo. Não pode pôr o acento. O número pode. Está errado. Dá uma olhadinha em dados no final. Agora foi. E criar. Agora vai um tempinho. Estamos aí com o nosso projeto criado aqui no canto. Agora, se a gente clicar aqui, a gente vê que tem algumas coisas já datadas pelo BigQuery mesmo, mas a gente precisa trazer o nosso dataset. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no adicionar. Não precisa de Excel. A gente vai usar um arquivo local, porque foi o que a gente fez. A gente baixou para o nosso computador e agora a gente vai trazer ele para cá. Então, clique em arquivo local e selecionar o arquivo. A gente tem que procurar qual que vai ser o arquivo. Não está aparecendo para vocês, mas quando eu cliquei em procurar, apareceu a busca do meu computador mesmo. Então, lá, eu vou entrar na nossa pasta de dataset e vou escolher o list itens pedido e abrir. Próximo passo é aqui para baixo. No formato de arquivo não precisa mudar nada, só mantém como está. Destino projeto é o que a gente criou agora, SQL básico 2024 MED. Talvez o de vocês fique com um nome um pouquinho diferente. A gente tem que criar um conjunto de dados.
A gente vai clicar aqui, criar novo conjunto de dados, que vai ser uma espécie de subpasta dentro do projeto SQL Básico 2024. A gente precisa criar um nome para ele. Pode ser, vamos manter SQL Básico. Underline. SQL underline básico. Tipo de local vai ser o região. E a região a gente vai escolher São Paulo. Não precisa de ativar experiência de tabela, expressão de tabela e criar um conjunto de dados agora. Não precisa de opções avançadas também. Assim que a gente cria o conjunto de dados, a gente seleciona ele aqui. Agora a gente tem que dar um nome para essa tabela. Ela já tem um nome aqui, eu vou manter seu list itens pedido. Esquema, detectar automaticamente. Aqui não precisa mudar nada. A gente vai criar a tabela. Agora a gente vai adicionar a próxima tabela. A gente vai fazer o mesmo caminho. Arquivo local. Fazer upload, selecionar arquivo. Agora a gente vai escolher a Olist Leads Marketing. A gente vai abrir ela aqui. No conjunto de dados, a gente vai escolher de novo SQL básico, que a gente criou agora. O nome da tabela, a gente vai escrever Olist Leads Marketing. O esquema detectar automaticamente. Tá certo. Não precisa mudar nada aqui e criar tabela. Mas tá dando certinho. Beleza. Vamos de novo no arquivo local. Adicionar aqui do lado do Explorer. Aí a gente escolhe arquivo local. Então, selecionar arquivo, procurar. A gente já fez itens pedidos e marketing. Agora, o list negócios fechados. Aqui no projeto, vocês mantêm aquele projeto que a gente criou no início. E no conjunto de dados, na primeira vez que a gente fez, a gente criou um novo conjunto de dados. Eu vou clicar aqui de novo, passar, mas não vou criar agora de novo, porque não precisa, a gente já criou, mas só para quem se perdeu nessa parte, tá? Aqui você vai criar um código de conjunto de dados. O que a gente criou se chama SQL básico. Você pode fazer, o meu não vai dar certo porque eu já tenho. Então, SQL, underline básico, N. Você coloca o nome aqui no código. O tipo de local, se tiver esse multirregional, você muda para regional, para região. E a região aqui embaixo, você coloca São Paulo. Não precisa clicar mais nada e clica aqui em criar conjunto de dados. Show, vou clicar em cancelar, mas aí vocês clicam em criar conjunto de dados, quem não conseguiu criar ainda. Bom, daí aqui a gente escolhe o nosso SQL básico. E a tabela, a gente tem que nomear essa tabela. Como o nosso arquivo se chama Olist Negócios Fechados, eu vou dar o nome de Olist Negócios Fechados para ela. O esquema, sempre detectar automaticamente. Aqui não precisa mudar mais nada. E criar tabela. Foi a última.
Explorer, adicionar, arquivo local, selecionar o arquivo, procurar, a última que falta é o list de vendedores. Não muda nada aqui, não muda nada aqui. Conjunto de dados que a gente criou, SQL básico. Tabela, a gente vai colocar o mesmo nome do arquivo, o list de vendedores. Esquema, detectar automaticamente. E criar tabela. O esquema, ele é uma parte, acho que para simplificar, é uma parte do nome da nossa tabela final. Ele vai detectar automaticamente porque ele já vai trazer essa parte do SQL básico e ou list itens pedido, ou marketing, ou negócios fechados. Então, a gente não precisa fazer isso manualmente, ele já vai fazer para a gente. Agora, a gente vai voltar para os slides rapidinho, porque a gente precisa falar sobre o que a gente vai fazer hoje, sobre o negócio que a gente está aprendendo. É bem importante a gente, como analista ou cientista, engenheiro de dados, o que for, é bem importante a gente conhecer o negócio, conhecer a base de dados, o dataset que a gente está trabalhando. E o que a gente está vendo hoje é um dataset disponibilizado pela Olist, que é uma startup que conecta pequenos negócios de todo o Brasil a canais sem burocracia e com um único contrato. Esses comerciantes podem vender seus produtos por meio da Olist Store e enviá-los diretamente aos clientes usando os parceiros de logística da Olist. Fazendo um desenho de como que isso acontece, então uma pessoa que ela pode ser uma pessoa que tem uma loja local, por exemplo, e ela quer vender as coisas dela online, ela cria um contrato com a Olist, que vai fazer essa intermediação para ela conseguir vender esse item que ela tem. Então, digamos que ela tem uma loja que vende celulares. Esse pode ser o nosso exemplo. Ela vai entrar em contato com a Olist, vai criar um contrato com a Olist, e a Olist vai criar um anúncio para ela nas empresas que têm marketplace, tipo a Amazon, Magalu, Americanas. Então, quando a gente está, acho que na Amazon é bem comum, comprando, por exemplo, um livro, e daí tem lá 3 opções, tem outros vendedores. São anúncios que podem ser da própria Amazon e tem anúncios que são da empresa como a Olist, que ela criou esse anúncio para outra pessoa poder fazer essa venda. Nesse contrato, você vai explicar como que vai ser esse anúncio, se ele vai ser um anúncio grande, se ele vai ser um anúncio pequeno, se vai estar lá no início no Google quando a gente pesquisa alguma coisa, se ele vai estar lá, como que vai ser esse anúncio. E também de onde ele vai ser, que tipo de negócio que vai ser, se é eletrônico, se é vestuário, se é perfumaria, por exemplo. E quando acontece a venda desse produto dentro de algum desses agregadores de marketplace, tipo Amazon, Magalu, etc., o vendedor, a pessoinha aqui de rosa, ela vai pegar o produto e vai fazer o envio pela logística da Olist. Então, não vai ser ela exatamente que vai pegar o produto e vai no correio. Vai ser a Olist que vai recolher o produto dela e fazer o envio. É tipo um anúncio como esse. Quando a gente entra aqui hoje, que é Americanas, entra num site como esse, tem essa Olist aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Estão. Essa Olist que ela está fazendo um anúncio. Então, na verdade, não é exatamente a loja Olist, mas é uma pessoa que está vendendo pelo Olist. Conhecendo o Data Schema, que é o nosso dataset que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai ter 4 tabelas. Provavelmente a gente não vai ver as 4 hoje, mas vocês vão ver as 4 durante as próximas aulas. A primeira tabela que a gente tem é a lista de vendedores, que ela vai ter informação de ID de vendedor,
a cidade, o estado. A gente não vai ter, por exemplo, o nome vendedor fulano de tal, mas a gente vai ter um ID que vai ser um número que ele representa o vendedor. A gente também vai ter a Olish Itens Pedido, que vai trazer as informações das próprias compras mesmo, dos próprios pedidos que as pessoas vão fazendo. E a Olish Negócio, que tem as informações mais do produto em si. Então, se ele é de vestuário, se ele é perfumaria, se ele é eletrônico, etc. E o List Leads Marketing, que vai ter as informações dos vendedores e informações de contratos. Agora a gente vai para os comandos iniciais. Beleza, agora que eu preciso que vocês votem lá no BigQuery. Show! Agora a gente vai começar o SQL em si. A gente vai começar a fazer algumas consultas. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui o que a gente está vendo no BigQuery. Então, aqui a gente tem o nosso projeto. Dentro do projeto, a gente pode criar pastas, que são esses conjuntos que a gente criou agora há pouco. Que a gente criou hoje o SQL básico, mas vocês podem criar outras coisas, outros conjuntos e ter datasets dentro desses conjuntos. Então, vocês podem criar mais um, sei lá, SQL básico 2 e trazer outras coisas. Se a gente for olhar por cada dataset que a gente subiu, usar aqui o de vendedores como exemplo. Aqui a gente consegue ter alguns detalhes sobre essa tabela. Então, a gente está vendo que a gente vai ter o ID vendedor, o prefixo do CEP, o vendedor cidade, vendedor estado, o tipo dessa coluna, ela pode ser uma string, pode ser um inteiro, e aqui de novo vai ter string, às vezes a gente pode acabar encontrando um decimal. E nos detalhes, a gente consegue ver o ID de tabela, que é o que a gente vai copiar depois para poder fazer a consulta, que vai ser o nosso from. E aí a visualização da tabela em si. Mas o que importa para a gente agora vai ser esse esquema e detalhes para a gente conseguir dar uma olhada. Tá, então a gente já conhece a tabela lista de vendedores. Vamos ver outras tabelas. O list de negócios fechados é uma tabela um pouco maior. Então, ela vai ter o ID de marketing, o ID de vendedor, o ID de SDR, SR, a data do negócio. Vocês podem ver que a data do negócio, ela tem um formato diferente, ela timestamp. Então, ela vai ser o ano, o mês, o dia e o horário. Se tivesse, por exemplo, um date aqui, aí seria só uma data, seria o ano, o mês e o dia. É o segmento do negócio, tipo lead, perfil comportamental, se tem empresa. Aí, se tem empresa, é um booleano. Ele basicamente vai ser um true ou false. Vai ser true, tem empresa, false, não tem empresa. Que mais? Tem Jetim, esse eu não sei o que é, mas também vai ser um booleano sobre se tem ou não tem. Estoque médio, tipo negócio, tamanho produtos catalogados e receita mensal declarada, que vai ser o float, que é um tipo de número também. E aqui, de novo, a ID da tabela e quando foi criada, a última modificação. A gente vai ter também o List Leads Marketing, que vai trazer o ID de marketing, a data do primeiro contato, o ID landing page e a origem. Aqui vocês podem ver que daí já é date, não é mais timestamp.
E por último, o list itens pedido, que é que a gente vai trabalhar agora, que tem o ID do pedido, o ordem item ID produto, ID vendedor, data limite de envio, preço e o frete. Boa, agora a gente vai criar uma consulta, que a gente chama de query, que a gente vai ter uma SQL query. E onde a gente cria essa consulta? A gente vem aqui no cantinho, criar consulta SQL, e aqui a gente vai criar nossa consulta. Só uma coisinha que eu esqueci, que a gente precisa copiar o nome da tabela. Então, aqui está nossa consulta, na aba do lado tem a list itens pedido. Vocês vêm aqui nela, em detalhes, e copia aqui o ID da tabela. Só vir aqui do lado e clicar em copiar. Beleza? Agora a gente volta para nossa consulta. E a gente vai começar a dar os primeiros passos. É bem importante agora, principalmente agora no começo, a gente ir comentando o que a gente está fazendo no nosso código. Então, para você fazer um comentário numa query SQL, você pode dar 2 traços e escrever o que você quer comentar. Então, vai ser comandos básicos, que é o que a gente vai aprender hoje. Então, o que a gente precisa? Agora a gente precisa trazer todas as informações que tem nessa tabela de ou list itens pedidos e dá uma olhada nela, só dar uma selecionada, ver a tabela. Para isso a gente vai escrever select, que você vai selecionar o que você quer ver, e asterisco. Quando você coloca o asterisco, significa que você quer ver tudo. Ele significa all. Então, select all, você vai selecionar tudo. E o from, de onde você vai selecionar? Opa! De onde você vai selecionar este tudo? Vai ser daquela tabela que a gente acabou de copiar. E se chama SQL básico, do 24, med, SQL básico, o list itens pedido. Feito isso, a gente vai dar só uma olhada, executar. Aqui a gente tem o resultado, que é mais ou menos o que a gente já tinha entendido pelos detalhes. A gente tinha visto que tinha o ID pedido, qual era o formato de cada coluna, e agora a gente está vendo as linhas dela, quais são os registros que tem dentro dela. Então, a gente pode ver que o ID pedido é uma informação hasteada, o produto também, o vendedor principalmente, e data limite, que é o timestamp que traz aqui o ano, o mês, a data e o horário, o TC. O preço e o frete. Essa é a primeira consulta que a gente tem. A gente está vendo tudo que está dentro dessa tabela, dessa primeira parte do nosso dataset. E agora, se a gente quisesse ver só algumas coisas específicas, por exemplo, se a gente quisesse trazer só o que o preço fosse menor que 100, por exemplo. A gente teria que filtrar. A gente traria agora um where. Então, a gente está selecionando tudo da tabela que a gente criou, onde o preço, que é essa coluna aqui, seja menor que 100. E executar. Show. Aqui, tudo que vai ter aqui vai ser menor que R$ 100. Se a gente quisesse também selecionar só algumas coisas específicas, a gente não quer ver tudo. A gente também pode fazer uma lista dessas coisas específicas.
Por exemplo, o que seria interessante a gente ter? O ID do produto, o ID do vendedor, o preço e o frete. Acho que são informações que seriam interessantes. A gente vai escrever aqui. ID produto, ID vendedor, preço e frete. E executar. Já vem que a gente não tem mais toda aquela tabela grande, a gente só tem esses quatro campos. A gente também poderia trazer algumas coisas diferentes. É possível que nossa tabela tenha mais de uma vez o mesmo ID. Quando a gente não quer trazer o mesmo ID de vendedor, quando a gente não quer trazer mais de uma vez uma informação, a gente pode usar o comando chamado distinct. Nesse caso, a gente vai escrever do lado do select, precisa ser logo após o select, distinct e o ID do vendedor, que é o que a gente quer ver sem repetir. Cada um em uma linha. Não precisa ser cada um em uma linha, mas você pode fazer isso. Precisa de zoom? Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, agora ficou muito ruim pra mim. Tá bom, assim? Beleza, só vou diminuir aqui para caber a consulta. Beleza. É, então, select distinct ID vendedor. Precisa de uma vírgula aqui. Sempre separando por vírgula. Cada campo que você for consultar, você precisa separar por vírgula, sempre. Se você não separar, ele não vai entender que são duas coisas diferentes e vai dar erro. E executar. Já mudou a ordem, porque a gente colocou o ID vendedor aqui no início. E ele já vai estar trazendo um vendedor único. O que mais que a gente pode trazer? A gente também pode trazer algumas consultas um pouco mais especiais. A gente pode contar quantos registros, por exemplo, tem dentro dessa tabela. Então, a gente pode apagar aqui e usar uma função chamada count. Não precisa terminar com vírgula, porque a vírgula ela vai estar separando do primeiro até o último. O último ele não precisa ficar separado de vírgula para o from. Só precisa separar entre campos. Então, campo 1, vírgula, campo 2, vírgula. Aí, from, não precisa da vírgula. Para a gente contar os registros, a gente pode usar o asterisco de novo. A gente vai usar um count, que ele vai contar todos. Asterisco. Tá, vamos tirar esse filtro daqui, que a gente não precisa dele agora. A gente tem 650 mil registros. Agora talvez faça um pouco mais sentido a gente colocar o where, que a gente vai conseguir enxergar esse número diminuindo. Ou mantendo, depende. Então vamos colocar o where aqui de novo. Ixi, meu mouse ficou louco. Ele não aceita o W. Foi. A gente tinha colocado preço menor que 100, né?
Vamos ver então quantos são menor que 100. Lembrando que a gente tinha 112.650. A gente agora tem 72.165. A gente pode filtrar outras coisas também. A gente pode filtrar o preço do frete. A gente pode ver se. Ai, meu teclado morreu. A gente pode ver se existe algum frete maior que 100, por exemplo. Existem 671 fretes maiores que 100. É bastante coisa. Pode falar, Fer. Oi, boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Você colocou ali no count, né, o asterisco e trouxe aquele valor de 112.000, acho que 650. É Isso, a quantidade de registro no todo da tabela. sim. Quando você coloca esse filtro de frete, ele está contando só a coluna de frete, ou não? Não necessariamente. Ele vai estar contando todas as linhas. Então, como as colunas, elas são o tipo de registro e as linhas são os registros, ele vai estar contando de todas as colunas, mas que na coluna frete seja maior que 100, por exemplo, igual que a gente está usando agora. Então, por exemplo, se você colocar depois do count, e tirar o asterisco e colocar a coluna frete, aí sim você vai estar filtrando só os registros dessa coluna. Sim, mas ela deve dar o mesmo valor. A gente pode fazer esse teste. 671 de novo. Porque ele, nessa nossa tabela em específico, ela não vai ter nenhum número nulo, por exemplo, para dar algum erro ou para não contar, ou algum. Não tem como ter um maior que 100 que seja zero, por exemplo. Então, Uhum, tudo que tiver ali, ele vai contar, tá, independente das colunas. beleza. Obrigada. Beleza? Que mais? A gente pode também colocar um distinct dentro do count e contar, por exemplo, o ID de vendedor. Não lembro se é ID vendedor mesmo o nome da coluna. Deixa eu dar uma olhada. ID vendedor. Vou manter aqui esse where para a gente contar quantos vendedores distintos a gente tem dentro dessa tabela que o frete foi maior que R$ 100. 243. Mas se a gente tirar, melhor, vou deixar aqui para a gente comparar. Se a gente fizer esse mesmo cálculo, só que sem o distinct, aí acho que a gente vai ter aqueles 600 de novo. 671. Porque pode ser que um vendedor tenha mais de um frete com mais de R$ 100. Aqui nesse select, a gente está contando quantos vendedores distintos, ou seja, o vendedor 1, 2, 3, ele pode aparecer mais de uma vez, porque ele tem mais de uma venda, e mais de um frete, e mais de um preço. E se a gente calcular ele de forma distinta, a gente vai trazer o número de 243. Mas se a gente não colocar esse distinct, a gente vai trazer tudo, vai trazer ele repetindo, porque ele tem mais de uma venda, mais de um frete, e vai trazer 671. Então, é o ID vendedor que tem o frete maior de 100. Deu para entender? Show. Renata, uma dúvida. Por que você não coloca o distinct no de baixo também?
nesse segundo count, Isso. para a gente comparar os valores. Beleza. Beleza? A gente tem 4 minutinhos. Queria passar um pequeno desafio para vocês. Acredito que o segmento de negócio mais recorrente não vai ser nessa tabela. Vocês vão ter que dar uma estudada na tabela. Mas, nessa mesma que a gente estudou hoje, vocês já conseguem fazer sozinhas, trazer qual que foi o frete mais caro e o mais barato, por exemplo. E qual é o segmento de negócio mais recorrente e o menos frequente, não vai ser nessa tabela. Vai ser em outra tabela, só que daí vocês vão ter que ver cada uma, ver o que tem em cada uma, para poder trazer essas informações. É um desafio para vocês tentarem fazer sozinhas, não é obrigatório, e amanhã, a instrutora de amanhã pode passar com vocês de novo sobre ele, que amanhã vocês vão se aprofundar mais nessas funções de agregação, como o count que a gente viu hoje. Beleza, meninas? Finalizando a aula, queria pedir para vocês seguirem Mulheres em Dados nas redes sociais, no LinkedIn, engajar com a gente. E a gente também tem o Pix da comunidade, quem quiser puder ajudar. E é isso, meninas.